Junta-se a este Diário da Manhã, a partir dos estúdios do Porto, Paulo Rodrigues, da Associação Socioprofissional da Polícia, também um dos responsáveis pela organização deste protesto. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Pergunto-lhe o que é que aconteceu ontem na escadaria da Assembleia da República. Bom, muito bom dia. Aquilo que aconteceu ontem foi a participação massiva de profissionais das várias forças e serviços de segurança numa manifestação inédita e que, no final, numa situação, num momento espontâneo e também que reflete a revolta e a desmotivação que reina junto destes profissionais, acabaram por subir a escadaria da Assembleia da República. Pronto, isto foi, no nosso entender, um ato simbólico que reflete a revolta, o estado de indignação que reina neste momento e, de alguma forma, acabou por levar, numa situação espontânea, os polícias a subir a escadaria da Assembleia da República, mas sem desacatos, sem agressões, e é importante registar esta situação também. Não havendo exatamente registro de desacatos e de complicações entre os polícias que estavam de serviço e os polícias que estavam em protesto, a verdade é que acabou por ser uma situação absolutamente inédita. Sim, é verdade. Aquilo que aconteceu foi um grupo de elementos que acabou por cair sobre a barreira e depois foi, de forma espontânea, começaram a subir a escadaria e houve também, no nosso entender, uma excelente participação dos profissionais que estavam de serviço. Eu penso que esses profissionais fizeram um serviço com muito profissionalismo, porque foram eles que acabaram por não levar a situações que poderiam causar até outro tipo de problemas. Eu acho que tiveram, ou pelo menos prepararam um dispositivo de segurança e estiveram à altura daquilo que foi exigido, sem deixar comprometer a segurança, sem criar problemas de maior, conseguiram fazer o seu trabalho e, portanto, tanto aqueles que estavam do lado a fazer segurança como aqueles que estiveram a manifestar-se, apesar daquele ato simbólico de subir a escadaria, a verdade é que não se registrou qualquer desagato, qualquer problema, e isto também é importante. Agora, aquilo não foi mais do que uma situação pontual da queda de uma barreira e depois, de forma simbólica, querer subir à Assembleia também, mas isto é um pouco aquilo que neste momento existe no seio das várias forças e serviços de segurança, que é uma desmotivação muito grande, um estado de revolta. As pessoas chegaram ao limite daquilo que é, segundo eles, o aceitável, têm sido desconsiderados nas suas necessidades, nos seus problemas pelos governantes, e isto é uma realidade e, portanto, numa situação de espontaneidade, acabaram por subir à Assembleia, mas é um pouco também fruto desta revolta. É evidente que percebemos todas estas situações porque, de facto, os polícias chegaram ao limite. Os polícias chegaram ao limite, com certeza que também muitas outras pessoas e muitos outros grupos desta nossa sociedade que também já, com elas isso também já aconteceu, mas a verdade é que muitas outras vezes caíram barreiras policiais nas escadarias da Assembleia da República e o Corpo de Intervenção nunca deixou passar os manifestantes. Porquê é que deixou passar desta vez? Bom, nós não podemos colocar a questão dessa forma, até porque as medidas que estão a ser colocadas, ou pelo menos estão a ser tomadas e que são aplicadas a todos os setores da administração pública, a todos os portugueses, não são de forma equitativa. E quando se fala em cortes de vencimentos, pensa-se que os polícias não querem aceitar os cortes de vencimentos como todos os outros profissionais dos setores. Nós queremos. Não podemos aceitar é que, para além disso, encontrem medidas que reduzam ainda o orçamento dos profissionais. Porque ninguém fala no aumento que houve para a comparticipação para o serviço de assistência na doença da polícia, que reduziu automaticamente, em complemento com a redução do vencimento, reduziu o orçamento mensal. Ninguém fala no aumento daquilo que é o custo com os serviços médicos que são impostos
escortes aos polícias e que aumentaram para o dobro recentemente. Ninguém fala na alteração da atribuição dos suplementos, que houve uma redução considerável e que reduz o orçamento mensal de cada profissional de polícia. Portanto, associado à redução de vencimento, há uma quantidade de medidas que foram tomadas que reduziu praticamente, não digo em dobro, mas muito perto disso, o valor que foi reduzido relativamente ao vencimento, em comparação ao mesmo montante que foi reduzido com o vencimento. Portanto, estamos a falar de uma situação extremamente delicada e é isto que normalmente as pessoas não percebem, é que o que está aqui em causa não é que os polícias não queiram aceitar as medidas que estão a ser impostas a todos os portugueses. Não, nós queremos, não aceitamos, é que, para além de termos sido desconsiderados nos últimos anos, repare, os polícias fazem horas extraordinárias. Qual é a profissão que faz horas extraordinárias e não recebe por isso? Qual é a profissão que trabalha aos fins de semana e feriados e não recebe por isso? Qual é a profissão que tem risco e não recebe um subsídio de risco? Portanto, é tudo isto que está em causa. E agora, quando é para retirar, quando é para cortar, bom, os polícias já têm que ser cortados. Portanto, temos poucos direitos em relação a qualquer outro português, mas temos uma série de deveres especiais e que neste momento estão a comprometer, como é evidente, a vida dos polícias. Não é por nada que os próprios serviços sociais da PSP e da GNR têm muita dificuldade já em apoiar todas as situações de profissionais que chegaram ao limite. Ninguém fala que os polícias, para além de serem polícias, não conseguem fazer mais, não conseguem ter outra atividade. Enquanto que outras profissões fazem um serviço e depois podem desenvolver outra atividade, é proibido por lei os polícias e das várias forças e serviços de segurança poderem desenvolver outra atividade para poderem complementar todos estes cortes. Não podem. Primeiro, por lei, e segundo, porque era impossível, tendo em conta a disponibilidade permanente. Quantos polícias estão de folga e são chamados todos os dias a ir trabalhar porque é necessário, e não recebem qualquer comparticipação monetária por isso. Quer dizer, isto é importante que se fale nestas situações para se perceber que não é que os polícias não queiram assumir todas as medidas que são aplicadas a todos os portugueses. Não aceitamos assumir outras medidas para além dessas que ponham em causa aquilo que é a vida dos polícias. E neste momento é o que está a acontecer. E, portanto, é isso que os polícias querem. Equidade. Nós queremos que os polícias sejam tratados exatamente como qualquer outro funcionário da administração pública. Nos deveres, mas também nos direitos. E é isso que esteve ontem em discussão. Foi isso, de alguma forma, que nos levou todos a esta iniciativa, a dizer ao Governo que aceitamos, somos pessoas responsáveis, aceitamos fazer o esforço que qualquer português. Não podemos aceitar é que, associado aos deveres que temos e aos poucos direitos por sermos polícias, ainda ter que sujeitar os polícias a uma redução indireta do seu orçamento mensal. Isso é que não pode acontecer, porque estamos a falar daquilo que é a estabilidade da vida dos profissionais de polícia, que podem comprometer a estabilidade das instituições policiais também. Antes de avançarmos exatamente para essa questão de como é que estes cortes e esta situação mais complicada por parte da polícia pode comprometer a segurança nacional, porque de facto é disso que estamos a falar, foram várias instituições que estiveram ontem a manifestar-se no Parlamento, queria apenas questioná-lo acerca de uma coisa. Quando nos diz que foi exemplar o modo de atuação destes agentes que estiveram de serviço, foi exemplar porquê? Porque não houve desacatos ou porque deixaram subir a escadaria da Assembleia? Bom, foi exemplar porque não houve desacatos, porque aquilo que a polícia tem de fazer é tentar encontrar uma forma de, garantindo a segurança, reduzir ao máximo eventuais desacatos ou problemas que possam comprometer e que possam originar outro tipo de problemas mais graves. E, portanto, nesse aspecto, eu penso que a polícia esteve muito bem, justamente por isso, quer dizer, encontrou ali uma situação que flexibilizou ao ponto de não provocar mais desacatos. Ou mais desacatos não, ou desacatos ou outro tipo de problemas de maior. E, portanto, no final, o resultado, apesar daquela situação espontânea e simbólica de subir a escadaria da Assembleia, o resultado acabou por ser positivo, tendo em conta que não houve nem situações de desacatos, agressões, feridos. Tudo isto acabou por ter um resultado positivo, apesar de toda esta situação. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a atuação da polícia foi exemplar. Foi um recriar desta manifestação entre secos e molhados dos anos 80? Bom, é verdade que havia muitos profissionais que estiveram nos secos e molhados em 89,
e, por acaso, tentaram ontem comparar toda esta situação. Mas tentaram comparar não relativamente à atitude de subir a escadaria, mas tentaram comparar tendo em conta o estado de indignação e de revolta que existia em 89. E, neste momento, o que temos é, segundo esses profissionais que estiveram no ano de 89 e estiveram ontem, perceberam e demonstraram e acabaram por informar os colegas que o estado de revolta que se aperceberam ontem naquela manifestação foi exatamente o mesmo que sentiram em 89. E, portanto, é isto que eu penso que o Governo tem de analisar. Tem que olhar mais para os profissionais de polícia, não é mais do que olhar para os outros cidadãos. Nós não queremos privilégios. Agora, é importante que percebam que nós temos uma série de deveres, temos uma redução de direitos que não nos limita praticamente a sermos única e simplesmente polícias, neste momento com orçamentos mensais extremamente pequenos e que, das duas uma, ou querem polícias que possam andar motivados para poder desenvolver devidamente o seu trabalho, ou então vão ter polícias com grandes dificuldades e com pouca estabilidade na sua vida familiar, que vai comprometer, como é evidente, a estabilidade das instituições, como era aqui há 20 ou 30 anos, em que os polícias viviam em situações muito, muito difíceis e que isso comprometia até a imagem e a credibilidade da polícia. E, portanto, aquilo que pretendemos é que a polícia não faça um retrocesso e que faça, sim, um caminho de modernização. Mas é importante olhar para as pessoas, porque os polícias ainda não são robôs, têm a sua vida familiar, têm os seus problemas, e é importante que o Governo entenda que, tendo em conta um conjunto de deveres especiais que estes polícias têm e que por isso não têm uma série de direitos, é importante olhar de uma forma específica para toda esta situação, para que não se comprometa aquilo que é o funcionamento das instituições no futuro. Acha que isso vai mesmo acontecer? De resto, Mário Soares, ontem neste encontro das esquerdas, disse que a violência está à porta. Acha que a segurança nacional está mesmo posta em causa? Bom, eu acho que a segurança não está posta em causa e pelo menos não é por parte da polícia. Agora, a polícia tem que fazer o seu trabalho e de forma responsável vai fazê-lo, até porque a polícia tem funcionado muito, e em alguns serviços, muito por carolice dos profissionais de polícia. Apesar dos polícias também acharem que têm o direito de se manifestarem, e apesar daquele ato simbólico, são profissionais que continuarão a assumir devidamente o seu trabalho. E muitos serviços funcionam justamente por carolice, porque senão, tendo em conta os meios e as condições que temos, muitos deles não funcionariam. Agora, é importante que esta desmotivação não passe daqui. É importante que o Governo entenda que é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Ou se encontra um equilíbrio, ou eventualmente, e como é óbvio, os polícias acabam por cair numa situação de desmotivação e começam a perceber que são desconsiderados, ignorados até pelos governantes, que pura e simplesmente começa a comprometer aquilo que é a qualidade dos serviços. E é isso que nós não queremos que aconteça. E acha que o Governo está atento a esta situação? Ontem o Ministro da Administração Interna quase que, ou parece que ignorou este protesto, falou apenas sobre acidentes rodoviários. Bom, a questão é mesmo essa, repare. Sempre que há uma reivindicação dos polícias, nós sentimos por parte de alguns governantes um total desprezo. O ignorar completamente aquilo que se passa e depois, de forma pouco clara, tentar comparar ou tentar levar a opinião pública a acreditar que os polícias não querem assumir todos os prejuízos que estão a ser impostos a todos os portugueses, tendo em conta as dificuldades financeiras do país. O que não é verdade. Aquilo que está a acontecer é muito mais que isso. Além de todos estes cortes, além de todos estes prejuízos financeiros que todos os portugueses têm, aos polícias estão a ser impostos mais alguns. E é isto que muitas das vezes as pessoas não percebem. E os governos, em vez de tentar encontrar aqui uma solução equilibrada, no sentido de tentar compensar, porque os polícias são cidadãos portugueses, têm o direito de ter os mesmos direitos que qualquer cidadão, mas tendo em conta que temos uma profissão muito específica, nós compreendemos que não tenhamos alguns direitos. Mas é preciso compensar este não ter alguns direitos. E, portanto, isso não tem acontecido, tem sido ignorados. E depois, quando criamos, ou quando estamos numa situação de dificuldade, aquilo que vemos por parte do poder político, por parte do Governo, é ignorar os problemas, desconsiderar, menosprezar e ponto final. E pronto. E é por isso mesmo,
que muitas das vezes leva a estados de revolta tal que depois dá neste tipo de situações. Portanto, eu penso que o Governo tem que começar a ter outra atitude. Tem que olhar de forma séria para quais são os problemas dos polícias. Será que são os polícias a exigir mais quando o país não tem? Ou será que, de facto, é importante responder a estas necessidades? Caso contrário, pode estar a criar aqui uma situação extremamente importante que vamos pagar muito caro no futuro. É isto que é importante que o Governo tenha em conta e espero que o Governo olhe para isto, não só para o ato simbólico de subir a escadaria, porque esse foi uma situação de espontaneidade. Eu acho que o Governo deve olhar para a participação massiva de profissionais ontem numa manifestação, que foi extremamente importante. Foi uma manifestação que enviou uma mensagem muito clara de que as pessoas estão insatisfeitas, não podem continuar a aceitar todas estas medidas que põem em causa a sua vida e a vida das instituições, e uma imagem de conjunto, de coesão. Isto foi extremamente importante e eu penso que o Governo não pode ignorar aquilo que se passou ontem, mas não pode ignorar, não é só o subir a escadaria, porque esse foi uma situação, foi um ato, é verdade que foi o mais mediático, mas foi um ato É um ato mais mediático importante. e é uma situação que é proibida, não é? Noutro tipo de manifestações, com outro tipo de manifestantes, isso não aconteceu. Se fossem civis, acha que isso teria acontecido? Não sei, repara, isto é, quem esteve a fazer segurança foi a Polícia de Segurança Pública. E eu não acredito que a Polícia de Segurança Pública, naquele contexto, tenha privilegiado só pelo facto de serem polícias. A situação, e eu penso que a Polícia tem que agir também de forma inteligente nestas situações, e foi aquilo que fez ontem. Provavelmente, se fossem outros cidadãos, e se o contexto e se a situação levasse àquela situação em concreto, provavelmente tinham feito a mesma coisa, porque ali o que se percebeu, e eu não quero estar a comentar o dispositivo de segurança que foi realizado e que foi utilizado, mas a verdade é que o contexto e segundo aquilo que nós percebemos é que a polícia tentou encontrar ali formas de criar o menos problemas possíveis. Portanto, se tivessem ali outros profissionais, provavelmente, naquele contexto, com aquelas condições, provavelmente tinham feito o mesmo. Portanto, eu acho que a polícia esteve bem, independentemente de haver situações que fogem um bocadinho daquilo que é a normalidade, é importante também que a polícia haja de forma inteligente nestas situações. E eu penso que ontem foi aquilo que aconteceu. Paulo Rodrigues, de que forma é que os polícias, para terminarmos, de que forma é que os polícias vão continuar a mostrar desagrado por esta situação? Eu penso que os polícias vão continuar a lutar, de forma responsável, vão continuar a lutar sem criar aqui problemas, porque o objetivo não é criar problemas, não é criar situações de ilegalidade, é sim lutar e chamar a atenção, não só ao Governo como à opinião pública, para aquilo que está a acontecer com os profissionais de polícia, que é muito mais do que aquilo que por vezes se consegue passar. E, portanto, é importante que o Governo olhe para estas situações, porque os polícias vão continuar a lutar. Agora, é evidente que vão continuar a lutar de acordo com a sua responsabilidade e com a sua função, com uma função muito especial que têm, mas que é preciso que seja reconhecido.